irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série do arrebatamento. Você sabia que tudo que Paulo disse nas suas cartas acerca do arrebatamento, ele tirou dos profetas? Sabia que Jesus, quando falou para os discípulos da sua vinda, ele tirou dos profetas? Pensa que não? Então, vamos ler 2 Tessalonicenses 1, dos versículos 3 ao 10. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, primeiro ponto. Vai ser marcado aqui. Primeiro ponto. Aqui estava num contexto, dos Tessalonicenses. Eles estavam passando tribulação, estavam sendo perseguidos. É o contexto da época. Segundo, Paulo está falando do tempo do fim. Terceiro, Paulo está dizendo que o descanso só vai acontecer quando o Senhor se manifestar desde o céu. Então a igreja não vai ser arrebatada antes, porque se ela for arrebatada antes, ela vai ter descanso antes do Senhor se manifestar. Mas não, ele diz que é só quando o Senhor se manifestar desde o céu. Quarto ponto. Paulo não tinha o livro de Mateus, porque Jesus disse as coisas em Mateus 24, em Lucas, em Marcos. Tá, mas Paulo não tinha o livro de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. Ele escutou o evangelho, mas ele não estudou o livro de Mateus para ter essas revelações. E não foi o Espírito Santo que revelou para ele: ó, Paulo, vai ser assim assado. Quinto ponto. Paulo tirou essas coisas dos profetas. Pensa que não? Jesus também tirou dos profetas. Claro, foi ele mesmo que falou por boca dos profetas, Quando ele falou, assim diz o Senhor. Era Jesus que estava falando. O Senhor era Jesus. Quem estava falando era Jesus. Ok? Então, ele disse por boca dos profetas. Então, quando ele disse para os discípulos, a mesma coisa que ele disse para os profetas, ele disse para os discípulos. Ok? Então, vamos ver se Paulo tirou mesmo essas coisas dos profetas. Isaías 66, versículo
15 e 16. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em flor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Aqui, as mesmas coisas que Paulo disse, que Jesus iria vir com fogo, ira, furor, né, para consumir os adversários, tomando vingança. Se ele está tomando vingança, ele está com ira. Por isso que diz que os mortos do Senhor serão multiplicados. Tem a ver com o texto que Jesus disse: onde quer que estiver o corpo, ali se juntarão as águias. E aqui está falando da vinda de Jesus. Ok? O próximo texto que nós vamos ler se encontra no livro dos Salmos, capítulo 50, versículo 3 ao 5. Virá o nosso Deus, e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. A vinda dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Versículo 5. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Aqui é quando ele dá ordem para os seus anjos que ajuntem os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ok? A mesma coisa que Jesus falou em Mateus 24, ele falou por boca do salmista, que é Asaf, né? O Asaf que escreveu. Ele disse pela boca de Asaf, que também é chamado no próprio livro de Mateus, Asaf é chamado de profeta. Então, isso é profecia. Tem profecia no livro dos Salmos. O próximo texto é Salmo 68, versículo 1 e 2, versículo 17 e versículo 31 ao 33. Salmo 68, versículo 1. Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que odeiam. 2. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Aqui a cera está derretendo. Os ímpios se derretendo, os reinos ímpios se derretendo. Quer saber mais sobre esse assunto da cera diante do fogo? É só você entrar aqui na descrição, aqui embaixo, e vai estar lá um link de um vídeo. Vídeo sobre a cera diante do fogo. Você vai clicar nesse link e você vai ser levado lá num vídeo meu que eu tô falando sobre o livro de Enoque. E no livro de Enoque vai ter essas expressões, cera diante do fogo. Vai ter 2 vezes no livro de Enoque. Ok? Daí você entra ali e vê o que eu tô dizendo ali. Vai ver os textos que falam da cera diante do fogo. Só que talvez você não acredite no livro de Enoque, ou acredite, né? Também. Mas esse livro é inspirado por Deus. Eu acredito nele. Tenho plena certeza de que esse livro é verdade. Não importa se ele não está na Bíblia, ok? Daí você entra ali e vê o que eu falo sobre esse livro. Versículo 17. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles como em Sinai no lugar santo. Aí já disse lá do Monte Sinai, tempo de Moisés.
É os santos vindo junto com ele. Eles foram recolhidos, foram ajuntados pelos anjos, agora eles estão vindo junto com o Senhor. Versículo 31. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor Selá. 33. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia sua voz e dá um brado veemente. Quando diz que Jesus vai vir para fazer vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, né? Quando Paulo diz isso, ele tirou de Daniel 7, versículo 21 e 22. Então vamos lá. Eu olhava, e eis que este chifre pequeno, fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. O chifre pequeno é o anticristo, ele está fazendo guerra contra os santos e está vencendo. Mas está vencendo só esse corpo aqui de pele, literal, carnal, né? Só isso que ele está vencendo. Porque espiritualmente quem vence é os santos. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra ele. Até que veio o ancião de dias, é Jesus, e fez justiça aos santos do Altíssimo. É o Pai. Porque o ancião de dias está fazendo justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ele fez justiça aos santos do Altíssimo e daí depois disse que ele vai... como é que diz? Destruir o quarto animal e vai ser entregue para ser queimado. Ele vem fazer justiça para a igreja, fazer vingança daqueles que atribularam a igreja. E só aqui que chega o tempo em que os santos possuem o reino. Na Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Então, aqui o tempo determinado dos santos possuírem o reino é quando Jesus vem. Quando o ancião de dias vem. Não é outro dia antes. Não é 7 anos antes. Tudo tem o seu tempo determinado. O arrebatamento também tem seu tempo determinado. A Bíblia está dizendo. É só você ler e examinar que você vai ver o tempo determinado. Então aqui ele está vindo para fazer vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Outro texto que Paulo tinha na mente, dos profetas, e que Jesus também tinha na mente, é Abacuque 3, versículo 3 e 4. Deus veio de Temã, e do monte de Parã os santos Selá. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. A vinda. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Com poder e grande glória. A vinda com poder e grande glória. Aqui o texto está dizendo que Deus vem de Parã e do monte de... que Deus vem de Temã e do monte de Parã. Outro texto de Isaías diz que ele vem de Edom. Sabe por quê? Porque Jesus aparece no céu. Jesus disse em Mateus 24 que ele aparece o sinal do Filho do Homem no céu. E
ele envia os seus anjos para juntarem os eleitos. Ok? Daí ele vem com os seus santos pisando o lagar. Por isso que a veste está tingida de sangue. Porque ele vem pisando o lagar. Desde o monte de Temã, desde o monte de Parã, desde Temã. Ele vem, passa por Edom, passa por Bosra, vai por aqueles povos que foram, né? Que estão associados ao anticristo. E chega até no Monte Santo em Jerusalém. E aí dá salvação para o povo dele, que é os judeus. Literais. Ele não vai destruí-los. Ele vai protegê-los também. Como ele protegeu a igreja no deserto, agora o anticristo veio, né? Veio para levá-los em cativeiro, né? Levou a metade da cidade em cativeiro e agora ele está vindo, Jesus está vindo lá no Monte Sião, partindo o monte no meio e fazendo também justiça aos judeus, né? Mesmo que os judeus rejeitaram ele, ele derramou o espírito de graça e súplicas sobre eles. E eles vão chorar amargamente quando virem ele. Vão ter arrependimento. Por isso que eles vão ser poupados. Porque é lá que o Senhor vai estabelecer o seu trono. Jerusalém não vai ser destruída. Deus poupou a Jacó porque ele é pequeno. Agora, quando ele vir, ali estará o seu trono de geração em geração. Ok? Então, é isso. Fiquem todos na paz de Cristo. Nos próximos vídeos eu também vou estar trazendo mais textos da vinda do Senhor. Vou estar explicando o que significa num lugar estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Vou ler os textos do dia do Senhor, mostrar como que o dia do Senhor é o dia de Cristo e o dia do Senhor é a vinda de Cristo e a ira do Senhor, dia de Deus, ira de Cristo, ira do Cordeiro, é tudo a mesma coisa. Todos esses dias, esse dia, né, um dia só, todas essas expressões são usadas para falar de um dia só, porque em todas essas expressões, junto com elas, está uma descrição de como que vai ser esse dia. Vai ser ele vindo com labareda de fogo, tomando vingança? Então é a vinda de Cristo. E o dia do Senhor é com vingança, vindo com labareda de fogo, com poder e grande glória? É a vinda de Cristo e é o dia de Deus. Ok? Então é isso. Fiquem todos na paz e Deus abençoe vocês.